Você, assim como eu, já se pegou cansado desses jogos atuais que tem lançado? É claro que a gente tem tido muita coisa boa, né? Esse ano que passou, principalmente, a gente teve muito jogo incrível, teve algumas surpresas, como Clair Obscur, mas são aqueles tipos de jogos que a gente já conhece, não tem, assim, nada novo, né? Que te faça sentir algo diferente. A grande maioria dos jogos que tem lançado são ou jogos de mundo aberto, ou RPG, ou jogos cheios de missões vazias, um mundo gigantesco que só é bonito, mas não tem nada. E aí eu me peguei pensando, cara, tem alguns jogos assim que são diferentes? Tem sim. Tem muitos jogos, principalmente no cenário indie, que é onde as empresas têm que escolher melhor, né? Onde vai investir o dinheiro e geralmente acaba investindo na gameplay e muda muito. Mas a gente tem alguns exemplos também nos AAAs, e isso é bem legal. E esse vídeo hoje a gente vai falar sobre alguns jogos, não sei quantos jogos, uns 11 jogos, uns 10, 11 jogos, que são diferentes, que valem você pelo menos abrir o jogo e conferir para ver se você gosta ou não. Eu tentei separar aqui pelo menos um ou dois de cada gênero, tá? Não deixei muito do mesmo gênero, tentei diversificar o máximo possível, e jogos que pelo menos eu já testei ou vi bastante sobre, tá? Alguns aqui ainda não lançaram, né? Então provavelmente eu não testei, mas eu vi bastante sobre ou joguei a demo, beleza? Então bora lá. O primeiro que eu queria falar aqui é um jogo que eu acho muito bonito e é muito interessante, que é o Firewatch, tá? Esse é um jogo que ele já é bem conhecido na comunidade indie. A premissa dele, basicamente, você assume o papel do Harry, que é o protagonista, e ele é um vigia florestal que tá isolado, cara, numa floresta, numa reserva natural. E tudo o jogo gira em torno da exploração, de conversas dele pelo rádio, de narrativas dele sobre solidão, né? Porque ele tá completamente isolado e como que ele se sente sobre isso, sobre os relacionamentos e o escapismo da vida cotidiana e daquele lugar ali. O jogo, ele é um jogo de ação. Não, de ação? Não, de ação não, pelo amor de Deus, Samuel. Ele é um jogo de aventura narrativo, né? É um walking simulator também, então você basicamente explora e anda. Ele é uma exploração em primeira pessoa e é um drama interativo, né? É um jogo mais focado na narrativa. Ele lembra jogos. Ele é bem parecido com jogos como Abzu, como Journey lá do PS3. Então são jogos assim totalmente focados na narrativa mesmo. E esse jogo é muito legal, é muito bonito. Vale pelo menos você abrir o jogo, mesmo que você nunca tenha experimentado um jogo desse gênero. Abre, vê se você gosta. Se não gostou, cara, quita do jogo. É isso, não tem problema dropar jogo. O problema é você não experimentar, beleza? Eu acho que o Firewatch é uma ótima porta de entrada assim para esse tipo de jogo. O próximo que a gente vai falar aqui é um jogo desse ano que ele não teve muito hype, cara. Muitas pessoas nem sabiam que esse jogo existia. Eu não sabia que esse jogo existia, então eu fui procurar sobre, que é o Keeper, tá? O Keeper, ele é um jogo diferente, onde você basicamente controla um farol, sim, um farol daqueles que ficam no mar soltando luz, e ele ganha vida depois que ele quebra ali e tal. E junto com ele tem uma ave meio misteriosa. Eles formam uma amizade e você controla ele por esse mundo misterioso. O jogo, ele não tem diálogo, ele não tem texto, ele é uma narrativa assim de, cara, é um quase cozy game. Você vai aproveitando assim, entendendo tudo pelas animações, pelas imagens, as animações que vai acontecendo ali, as situações, né, onde você é colocado. E ele tem uma forte ênfase ali na atmosfera mesmo e na interpretação desse mundo, dessa amizade, né, entre esse farol e esse pássaro. É bem diferente. Ele é um jogo de aventura, tá? Então ele tem também ali tem puzzles, né? É uma narrativa de exploração e de amizade junto com esse pássaro. E, cara, me surpreendeu muito. É um jogo muito bonito também, tá? E eu fiquei surpreendido pelo marketing. Não teve. O marketing do jogo foi muito ruim. Eu esperava que fosse melhor. Porque eu achei um jogo muito legal desse ano que não foi citado em nada, né? Infelizmente. O próximo é um jogo que talvez muita gente conheça, mas tenha preconceito. Eu entendo, porque eu também tinha, que é o Pikmin, tá? Principalmente o Pikmin 4, que foi o último que lançou e foi o que eu mais joguei. O Pikmin, ele é uma franquia da Nintendo, tá? Então você vai encontrar ele somente no Nintendo Switch ou em meios alternativos, pra quem entende. Mas o Pikmin, ele é um jogo onde você comanda algumas criaturas ali, né? Que são chamadas de Pikmin, por isso é o nome do jogo, para explorar um planeta hostil, né? Então você é um astronauta, você cai num planeta, principalmente no 4 ali, a sua equipe, ela cai no planeta, e aí você acaba se perdendo, você fica sozinho, e você encontra essas criaturas e você comanda elas.
E aí você tem que usar elas para resolver puzzles, para enfrentar inimigos, para fazer gerenciamento de unidades, levar material, coletar material, construir a sua base. Cara, ele é um jogo muito criativo, muito bonito e muito legal. Ele é um RTS, né, uma estratégia em tempo real, só que é um RTS muito fácil de entender. Geralmente a gente tem RTS como Warcraft, tem alguns outros que são jogos mais complexos, né? Tem o Total Wars, então são jogos Warhammer também. Agora tá vindo um monte na minha cabeça. São jogos mais complexos de você entender, né? Esse jogo ele é um jogo, cara, pra mim ele é uma ótima porta de entrada pro gênero de RTS. E ele é muito divertido, me surpreendei muito. Eu tinha preconceito com ele, eu não achava muito legal. E quando eu fui jogar o 4 eu gostei muito, principalmente jogando no Nintendo Switch, tá? Então ele é um RTS com ação e aventura também, porque você explora ali, né? E luta contra as criaturas, inclusive tem bosses e tal. Tem puzzles. E ele é bem focado na exploração, acho que vale muito a pena você conferir se você tiver a oportunidade. Um outro jogo, que esse já é um pouco mais famoso na comunidade indie, é o Outer Worlds. Ele é um jogo de exploração espacial, a gente pode dizer, onde você é um personagem que você tem que investigar um sistema solar, só que esse sistema solar ele tá preso em um loop temporal de 22 minutos. Então, você vive 22 minutos e ele reseta, ele tá num loop temporal ali. Ele não tem um combate, né, tradicional, o progresso ali, ele tá mais focado na curiosidade, na exploração, na observação mesmo dos mistérios desse universo. E a grande premissa do jogo é você entender o que você tá fazendo ali, por que aquele sistema solar tá preso nesse loop. Então, ele é um jogo de aventura e exploração com puzzles, é um mundo aberto, tem um mundozinho aberto ali e de ficção científica. E ele é muito bonito, muito imersivo. Você se sente assim dentro do jogo, é aquele tipo de jogo que você vai pegar pra jogar e você não sai, entendeu? E eu gostei muito dele, achei ele muito legal. Já é um jogo mais famoso, mas eu sei que tem muita gente que não jogou também, por ser indie, e vale muito a pena, tá? O próximo é um jogo que eu não conhecia e eu achei bem curioso. Ele é o Promise Mascot Agency. Então é a agência, como que é? Agência de uma só, promessa de agente de mascote ali, né? A premissa dele é que você é um gerente de uma agência de mascotes, mas é de uma cidade japonesa excêntrica ali, tipo Persona da vida. Então o jogo ele mistura muito a parte de administração, onde você tem que administrar essa agência de mascotes, mas também com uma narrativa esquisita e aquele humor absurdo do jogo japonês, onde tudo é uau, cabelo sai, um bagulho assim. E são uns personagens muito esquisitos. O personagem principal, inclusive, parece um membro da Yakuza. É muito legal. Lembra os jogos Yakuza, inclusive. Mas tem essas mecânicas de agenciar essa agência de mascotes, cara. Então é muito interessante, assim, eu gostei bastante do que eu vi. Ele é um visual novel, tá? Misturado com simulação. Então você tem a parte de gestão, tem a parte de aventura narrativa ali, né? Conversando com os personagens da cidade. Ele é um jogo bem humorístico. Talvez não seja um jogo para todo mundo, mas vale conferir, vale você entrar no jogo e ver se você gosta. Às vezes você gosta do jogo, eu achei bem legal. Não é o estilo de jogo que eu jogo, tá? Persona, mas eu gostei bastante e acho que vale essa experiência. Acho que vale essa experiência. O próximo é um jogo que lançou recentemente, tá? Que é o Wonderstop. Ele é um jogo assim mais focado na narrativa mesmo. Ele é um jogo onde você administra uma loja de chá em um mundo de fantasia. Só que ele tem temas muito mais profundos que isso. Não é só você administrar aquilo ali. Ele trata sobre a exaustão, sobre o propósito, a identidade, o porquê que o personagem está fazendo aquilo. A experiência ela mistura ali tarefas de diálogo e um humor meio filosófico. Ele é um jogo de simulação e narrativa, né? Então ele vai ser bem focado na parte de você administrar a loja mesmo e de ver a história com os personagens. É um slice of life, né? Você vai viver no dia a dia do personagem. E ele tem essa parte de aventura também e gestão. Mas é bem de boazinha assim pra jogar. E cara, eu gostei muito. Não é um jogo muito longo, ele não se estende. E eu acho que foi um jogo assim que ficou meio apagado, mas que é bem legal de você jogar. O próximo é um jogo que eu já tinha visto, que eu acho que ele não lançou completamente, eu acho que ele está em acesso antecipado ainda, que é o Care. Tá? O Care ele é um jogo, no mínimo, diferente. Ele é uma simulação de escalada extremamente realista.
Essa é a definição do jogo, tá? Então, ele é tipo, é um jogo onde o seu personagem ele tem que escalar uma montanha, mas você controla cada parte do corpo dele. Então, você controla uma mão, você controla outra mão, a perna, e é bem difícil, tá? Então, cada movimento ali realmente importa, senão você vai cair. E o foco realmente está no desafio, né? De você conseguir chegar lá em cima. Então ele é um jogo onde tem o planejamento de rotas, você tem que ver aonde que é melhor você segurar. Às vezes se você segurar no lugar errado, que é muito íngreme, o personagem vai cair. E ele tem uma sensação de conquista muito grande, né? Essa sensação que a gente tem, por exemplo, em Souls Likes, quando você consegue derrotar um inimigo muito difícil. Nesse jogo, quando você consegue subir um obstáculo muito difícil, você tem uma sensação de conquista muito legal. Então, ele é um jogo de simulação, de exploração também, porque você vai ter que explorar aquele ambiente. E um jogo de desafio, né? Você realmente está sendo desafiado na gameplay ali a conseguir fazer aquilo. Então, eu achei esse jogo muito interessante, principalmente por isso. É um jogo que dá pra você jogar várias e várias horas e repetir. E eu gostei muito, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada. O próximo é um jogo que ainda não lançou, mas teve bastante coisa e eu achei bem interessante colocar aqui pra ficar de olho, que é o Never Ray. Ele tá com... acho que tá com lançamento previsto para esse ano, para 2026 na Steam. E ele é um jogo de farming, né? É um joguinho de fazenda ali, estilo Stardew Valley, mais misturado com Undertale. Mas ele introduz uma narrativa de horror, tá? Então ele é um jogo de fazenda, você planta as coisas, que era pra ser um cozy game fofinho, mas ele tem um horror psicológico ali, criando uma sensação de estranheza e desconforto naquele mundo, sabe? Os próprios gráficos deles, vocês estão vendo aí, eles criam aquela sensação de estar desconfortável. Eu achei bem diferente essa mistura, né, desses dois tipos de jogos. Então, ele é um Farm Simulator misturado com horror, com foco na narrativa e suspense. E eu acho que pode ser bem legal. Esse aqui é um dos únicos que eu não joguei, tá? Porque ele ainda não tem acesso antecipado. Se eu não me engano, até teve uma demo, mas eu não cheguei a conseguir jogar ela. Mas eu vi bastante conteúdo sobre ele e parece estar muito interessante, tá? Acho que vale a pena dar uma olhadinha quando lançar. Acho que esses são os principais jogos que eu recomendaria, assim, pra dar uma olhada. Existem muitos outros, tá, pessoal? Esse aqui é só uma lista de alguns jogos que eu achei mais interessantes, assim. A gente dá uma olhada, mas eu posso trazer muitos outros, porque jogo indie diferente é o que não falta, tá? A gente teve muitos jogos diferentes nos últimos anos. Eu vou deixar algumas menções honrosas agora para grandes jogos, AAAs, né? Que trouxeram gêneros diferentes. E mais pessoas jogaram. Mas eu acho legal citar eles porque geralmente no meio AAA das grandes empresas a gente não tem jogos diferentes, né? Poucas empresas se arriscam a trazer um gênero assim que não é popular. E alguns trouxeram e eu achei isso bem legal. O primeiro deles, eu acho que todo mundo sabe, é o Death Stranding, né? O Kojima ele trouxe ali o gênero de Walking Simulator, que não era um gênero famoso no meio AAA, mais nos indies mesmo. E ele trouxe pro Death Stranding. E, cara, não dá pra você discordar, tá? O Death Stranding, ele é um walking simulator na sua essência, tá? Você anda e anda, tá? Ele é um jogo, todo mundo conhece, né? Mas ele é um jogo que conecta ali as pessoas e as cidades por meio das entregas. Então você é um entregador, você é o Sen, e você tá num mundo pós-apocalíptico, onde você tem as pessoas, elas não saem mais no mundo aberto, elas ficam presas ali dentro de cavernas, de refúgio. E aí você é um entregador, é um agente dos correios aí, né? E você tem que levar os pacotes para elas. E aí tem uma narrativa muito maior por trás, né? Então você enfrenta ali muito com o isolamento, porque é um jogo muito vazio, você não vê outros personagens com frequência. O terreno é muito hostil, tem mecânicas ali de você ter que segurar a bolsa com as duas mãos, porque senão o negócio cai. Você tem que administrar a quantidade de carga que você está levando e aonde você está levando, se é nas costas, se é na lateral da perna, se é nos braços, para você poder equilibrar melhor aquele peso. Isso é bem legal. E tem as partes dos fenômenos, os fenômenos sobrenaturais da história, os perigos. Ele é um jogo que eu confesso que nas partes que aparecem as criaturas dá um gelinho, tá? Mas é bem maneiro. Então, na essência assim do Death Stranding, ele é um walking simulator com ação, aventura, narrativa e logística, vamos dizer assim. Mas ele é um walking simulator, tá? Um outro jogo que é muito legal, muita gente conhece, mas eu não vejo muita gente falando. Na verdade, eu vejo muita gente falando que o jogo é bom, mas eu não vejo muita gente jogando e não foi dado tanta atenção. É o Control,
né? O Control, a gente vai ter o Control Resonant, que foi anunciado recentemente, e o Control original, assim, eu vejo muita gente falando que o jogo é bom, mas não tem gameplay. Cara, eu não sei o que aconteceu com o Control. Ele é um jogo onde você é uma agente que você vai investigar uma instituição ali do governo, né? E você acaba descobrindo que ela tá tomada por forças paranormais. Então a narrativa, ela é bem surreal e bem cheia de simbolismo, assim, né? Você tem que entender muita coisa. E a grande questão aqui é que ela mistura ali uma física muito louca, cara. A física desse jogo é muito louca. Eu acho que é uma das físicas mais legais que eu já vi em jogos. Principalmente porque o seu personagem tem poderes telecinéticos, né? E alguns inimigos também. Então isso bagunça a física de um jeito maluco. Então ele é um jogo de ação e aventura. Ele tem esse foco na narrativa surreal ali, meio absurda, né? E ele é um jogo em terceira pessoa, de tiro. É um FPS em terceira pessoa. FPS não, né? Porque o FPS é em first person shooter, né? Ele é um third person shooter, vamos dizer assim. E também tem a parte de mistério. Mas eu acho que vale muito a pena você jogar contra, porque eu vejo muita gente falando que é bom, mas pouca gente que realmente jogou. Quando você pergunta se a pessoa jogou, não, só vi, só sei que é famoso e nunca joguei. Eu, inclusive, nunca zerei esse jogo, tá? Eu já testei e uma das metas do meu ano é zerar esse jogo esse ano, porque eu quero jogar um novo que vai lançar, eu quero entender. Inclusive, esse jogo, ele é do universo do Alan Wake, né? Eu descobri isso recentemente, então ele tem essa conexão com o universo do Alan Wake, muito legal. E o último aqui das nossas menções rosas é o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. É outro jogo do Kojima. O Kojima se arrisca bastante a trazer gêneros diferentes. E, cara, esse jogo, ele tem essa parte mais tática, mais de stealth, que eu acho que ficou presa nesse jogo. Porque depois dele eu não vi mais nada assim com um foco realmente nisso, sabe? Até tem jogos que tem essa parte, mas não focado, sabe? O Metal Gear The Phantom Pain, ele é um jogo de espionagem, né? Na sua estrutura base, e você escolhe ali como que você vai cumprir as suas missões. Então você pode cumprir de forma de stealth, furtivamente, você pode usar estratégia, ou você pode sair pro bang bang Rambo. Só que eu te garanto que sair pro bang bang tu vai se dar mal. Nesse jogo você vai se dar mal. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Então, ele também é um jogo bem narrativo, né? O Kojima gosta muito desses jogos cinematográficos, então a narrativa ela aborda sobre a guerra, a política, a manipulação, plot twists ali, vingança, tem traição, cara, muito maneiro. O plot desse jogo é incrível. E então ele tem esse foco maior no stealth, na ação tática. Ele tem um mundo aberto muito grande e muito realista, tá? É absurdo aquilo lá ser daquela época. É um jogo que eu acho que tem mais de 10 anos e, cara, é absurdo até hoje, tá? E eu gostei muito desse jogo. Eu ainda tô jogando ele, não zerei. Acho que eu tô na metade do jogo, mas eu dei uma paradinha porque ele é muito tático mesmo. Não é um jogo que você jogar assim puxadão, tá? Cansa a mente. Mas é um jogo que vale muito a pena você jogar. Eu gostei bastante. E aí, me diz você, qual jogo que você acha que tem uma gameplay diferente, interessante, que a gente devia experimentar? Eu acho que tem muitos poucos jogos que lançam hoje em dia, principalmente Triple A's, né? Que tem esse tipo de mecânica diferente. A gente teve esse ano Porra, agora esqueci o nome. Vamos falar que eu sou... cara... Vamos falar que eu não sei do que eu tô falando, cara. A gente teve. Deixa eu pegar aqui que eu tenho. Eu tô jogando o jogo, inclusive. Meu Deus do céu. A gente teve o Clair Obscur, tá? A gente teve o Clair Obscur. Que é um jogo assim que ele não é diferente, né? Ele é um RPG de turnos. E tem essa questão dos parries ali na batalha. Coisa que já existia em outros RPGs. Mas ele popularizou, né, e trouxe pro meio dos Triple A's, que a gente não tinha, pô. Que jogo que a gente tinha em Triple A's? Tá, a gente tinha Persona, a gente teve um outro aí que lançou ano passado. O pessoal aqui que gosta de jogo japonês vai me xingar, cara. Mas que fez bastante sucesso. Mas, tipo assim, não eram jogos que todo mundo falava, tá ligado? Jogos que ganhavam prêmios, que todo mundo tava ali. E o Clair Obscur conseguiu fazer isso. Isso é muito legal porque traz muito mais... cada vez mais vai trazer esses jogos pra gente, que são jogos que às vezes ficam presos no Japão, ficam presos na China, no Oriente, e são jogos muito bons, cara. A gente perde muita coisa por conta disso. Então, eu queria mais, assim. A gente tem o Kojima, que traz gêneros diferentes, né, pra indústria, sempre trazendo coisas diferentes. Ele tá vindo com
acho que é OT, que vai ser um jogo de terror lá, totalmente imersivo. Eu espero que esse jogo seja muito bom. E eu acho que com certeza vai ser, porque até hoje eu não vi um jogo ruim do Kojima. A gente tem o Control Resonance que vai vir, que tá mudando a gameplay agora. E muitos outros jogos, cara. Eu espero que cada vez mais a gente veja gêneros diferentes que fogem do comum. Porque, pô, eu tô cansado de jogo de mundo aberto, RPG, Ubisoft. Pelo amor de Deus, são joguinhos ali que você, beleza, você pega ali, joga 5 horas, o jogo é bonito, enche o saco, cara. Perdão. Ó, fiquei até. Me deu até alergia falar disso aqui, cara, de Ubisoft. Pelo amor do céu. Pelo amor de Deus. Então, assim, cara, você vai lá e paga R$ 400 num jogo pra jogar 5 horas e encher o saco. Eu não pago. Não pago R$ 400 num jogo pra isso. Então, eu espero que cada vez venha muito mais jogos diferentes. E comenta aí algum jogo diferente que você jogou. Se você tem, aqui na descrição tem o meu backlog com os jogos que eu já zerei, os jogos que eu tô zerando e as listas de jogos que eu vou zerar esse ano e de jogos de outros anos. Você pode ir lá dar uma olhada e comentar o seu backlog também, que eu te sigo lá. A gente vê quais jogos você já jogou. Dá até pra trazer aqui, olhando perfis do backlog dos inscritos, acho que seria bem legal, beleza? Tamo junto, valeu, falou!